Leitura do livro Dimensões do Reino, volume 2, capítulo 5. A Sala de Troféu do Diabo. Eu quero compartilhar algumas das minhas experiências de vida de um reino particular que Yahweh me permitiu descobrir. Isso aconteceu devido às vezes em que eu sei que eu deveria ter recebido algo no espírito que estava bloqueado. Houve momentos em que fiz um jejum de 40 dias e não recebi nada. A essa altura eu estava pior do que quando comecei, porque não estava apenas com fome e cansado, mas também frustrado, porque estava sentado lá sem resposta do céu sobre as situações em questão. Eu posso lembrar que certa vez, cerca de 3 semanas depois que eu estava no meio de um jejum, um fluxo de glória começou, que eu deveria ter recebido, e isso continuou por 40 dias depois. Eu costumava ficar muito frustrado quando coisas assim aconteciam, e eu não entendia naquela época como entendo agora. O que é uma pena porque eu percebo que perdi muito. No entanto, a partir de algumas experiências que o Senhor começou a me dar, comecei a perceber que havia algo mais sobre o que está acontecendo no mundo espiritual. Não era só que eu não estava recebendo algo, mas na verdade, aquele algo que eu deveria receber estava indo para outro lugar, algum lugar para onde nunca deveria ter ido. O manto perdido de um irmão. Lembro-me de um dia ter ficado muito triste ao ouvir sobre um homem de Deus que permaneceu por muitos anos e foi uma inspiração, um farol e uma coluna na casa do Senhor, em todo o mundo, porque descobri que ele tinha caído. Coisas ocorreram que não deveriam ter acontecido. Eu posso lembrar de estar aflito e um dia apenas orando no Espírito e pensando: Senhor, o Senhor sabe que o que este homem carregava deveria ter sido passado para alguma outra pessoa. Meditando em torno de tudo isso, provavelmente passei umas 8 horas apenas intercedendo e orando por este homem e segurando-o no pensamento em espírito. Pai, o que aconteceu? Comecei a sentir essa tremenda perda para o corpo de Cristo e pensei: Senhor, não deve ser assim. Essa tristeza e perda não deveriam ter sido permitidas contra o corpo de Cristo. Por que o manto desse homem deveria ter sido passado ao corpo? Lembro-me de sentir tal sensação de perda. Então, o Senhor graciosamente me mudou para o reino do Espírito. Embora eu não pudesse compreender o que estava vendo, porque não tinha alcançado patamar para isso, recuei e pensei: Senhor, eu não entendo isso, eu preciso que o Senhor me ensine. O Senhor começou a me ensinar sobre a sala de troféus do diabo, e eu quero ensinar sobre isso com minhas próprias experiências neste capítulo. Isso é porque é importante que percebamos que existem coisas que foram propostas por Yahweh para ser lançadas na face da terra em torno de nossas vidas e até mesmo em alguns de nossos destinos, mas que sofreram emboscadas e foram para uma sala de troféus. Os dons e chamados de Yahweh nunca são apagados, eles sempre existem, mas eles podem ser deixados escondidos. Vou compartilhar algumas das minhas visões nessa jornada com você, porque a melhor coisa que sei sobre as visões que temos é que elas são portas de entrada, janelas de oportunidade para voltarmos e experimentarmos na linha do tempo. Ontem é como hoje e amanhã, é como hoje nas regiões celestiais. Então realmente não importa onde você está no espírito, porque você está fora do tempo e do espaço. E assim você ainda pode entrar e experimentar a plenitude do que aconteceu ontem, bem como recuperar o que foi perdido. Tive uma visão incrível que me colocou em uma jornada, tentando descobrir o que o Senhor me mostrou. Comecei a olhar para documentos históricos e papéis associados à palavra de Deus e como alguns dos reis se comportavam com os outros quando conquistavam uma nação. O rei derrotado era como um troféu.
Na história antiga, em algumas culturas selvagens, quando um rei conquistava uma nação, ele levava o outro rei cativo. Os soldados do rei conquistador iriam em seguida arrancar os olhos do rei derrotado para que ele nunca pudesse ver novamente. E então o deixavam nu e cortavam suas partes íntimas para que ele fosse castrado. Eles tiravam sua língua e às vezes eles cortavam seu polegar ou suas mãos para que ele nunca pudesse segurar nada, ou cortavam seu dedão do pé ou os pés para que ele nunca pudesse andar novamente corretamente ou ser qualquer tipo de ameaça para eles. Depois disso, eles o colocariam em um carrinho de madeira enjaulado e desfilariam com ele pela cidade ou nação, exibindo-o como seu troféu, como um animal acorrentado. Eles o desfilariam pelas ruas de sua nação como um prêmio de vitória, com tudo o que pertencia a esse rei, agora, no carrinho atrás dele, exibindo todos os despojos que haviam ganhado na guerra e dando ao povo a chance de jogar frutas podres e lixo nesse rei derrotado, que agora estava cego, mas que governou uma nação. É incrível como o mundo natural assume o timbre do mundo espiritual. Lembro-me de ter ouvido esse barulho um dia enquanto orava. Eu estava perseguindo o que o Senhor estava me revelando e sentindo, de jeito nenhum, o diabo não vai ter isso. Eu me lembro de ter ouvido esse barulho no mundo espiritual e fiquei bastante desanimado e preocupado, porque estava tendo uma alegria no reino das trevas e eu sei que não há alegria lá embaixo, porque não é um bom lugar para se estar. Mas ouvi uma espécie de, isso! Eu estava me perguntando que negócio é esse? E foi quando Yahweh me mudou no espírito e me colocou em uma plataforma de observação sobre esta arena. Eu vi um manto sendo carregado em um carrinho de troféus no mundo espiritual. Como eu percebi isso, ira justa começou a crescer dentro de mim. E infelizmente, quando eu fico indignado, eu procuro uma briga. Nesse estágio eu estava abatido e eu pensei, Senhor, isso tem que mudar. O Senhor então começou a me dar uma escritura. Quando um homem forte totalmente armado guarda o seu próprio palácio, seus bens estão em paz. Mas quando um mais forte do que ele vem sobre ele e o vence, ele tira dele toda a armadura em que ele confiava e divide seus despojos. Neste relato das Escrituras há uma casa com muitas guloseimas, com um homem forte que guarda aquela casa cheia de guloseimas. O homem forte pode ser derrotado, e então tudo o que havia naquela casa torna-se tua posse. A palavra vencer, nessa passagem do livro de Lucas, significa conquistar, prevalecer, obter a vitória e subjugar, mas a sua implicação é sufocar. Então eu decidi, ok. Bom, se eu sou um ser espiritual, então o que eu vi estava no reino espiritual. O reino do espírito está fora do tempo e do espaço. Isso significa que ontem é como hoje, o que significa que eu posso voltar em espírito na porta que me foi dada para ver o que estava acontecendo entre aquela porta e começar a participar. O plano parecia muito lógico, então eu passei alguns dias orando e jejuando para ter meu coração focado na santidade diante do Senhor. Isso é porque eu não entendia naquela época que eu poderia ir lá e então me tornar santo, o que significa que eu poderia ir instantaneamente lá, de qualquer maneira. Mas é bom jejuar de qualquer maneira. Então eu passei alguns dias de jejum e começando a construir um compromisso e desejo de começar a tomar de volta o que foi roubado. Depois de passar algum tempo orando, comecei a recorrer à chamada raiz de memória, da plenitude do que eu vi no Espírito, quando fui levado pelo Senhor nessa visão. Comecei a desejar ir atrás, porque já tinha visto esse lindo manto ser colocado dentro de uma sala enjaulada e o vi sendo cuspido por demônios. Esse manto tinha sido levado através de uma passagem da terra para o reino das trevas com grande alegria, prazer e regozijo. Eu tinha me tornado muito furioso porque eu reconheci que o manto que eles carregavam era deste homem que havia caído.
Eu pensei, de jeito nenhum, vocês não vão ter isso, vocês não vão roubar isso do corpo de Cristo. Neste estágio eu não sabia o que eu sei agora. Então eu pensei, bom, Deus, custe o que custar, eu vou atrás desse manto e vou pegá-lo e armazená-lo na minha câmara, até que então este irmão volte restaurado, ou outra pessoa entre no reino e diga, Pai, onde está esse manto? Recorri à recordação da visão e voltei para a porta. Dessa vez eu entrei na visão porque a visão ela é uma porta de oportunidade para a sua participação. Se você não participar de sua visão, então na verdade tudo que você tem a fazer é ter uma experiência de aparência maravilhosa. E você nunca se envolve nas dimensões do reino e na realidade da visão que Yahweh quer trazer para você interagir. A sala de troféus do diabo. Eu voltei para a visão e me vi parado neste caminho. Eu agora estava embaixo ou dentro da terra. Eu vi este carrinho desaparecer em um canto, e então eu fui atrás dele. Quando eu virei a esquina, me vi em um anfiteatro, que abrigaria provavelmente 400 a 500 mil demônios, sentados, celebrando, zombando e se deliciando com o fracasso de um filho que havia caído. Eles agora estavam atingindo seu manto e estavam levando-o para uma sala de troféus. Eu me lembro de ter virado aquela esquina e aparecido nesta sala de troféus, mas o meu interior e ao meu redor não era do jeito que eu sou quando eu estou acostumado a me olhar no espelho, mas eu era tipo um casulo de glória andando sobre um raio. Tudo dentro de mim cresceu com uma ira justa, enquanto eu desfilei por aquele anfiteatro com determinação. Afinal, quando um leão aparece entre um rebanho de animais, quem está com medo naquela situação, os animais ou o leão? Mesmo que aquele leão esteja entre um rebanho de animais que tem a chance de destruí-lo, quem tem medo? Lembro-me que enquanto eu caminhava por esta arena, tudo tornou-se incrivelmente em silêncio. Houve um terror que começou a acontecer naquele anfiteatro, já que os demônios sabiam que qualquer um deles poderia estar morto a qualquer momento, porque o julgamento de Yahweh, que você e eu somos capazes de fazer nessa arena é tremendo. Tudo que você precisa fazer é envolver-se em quem você é no reino. Magnifique essa luz nas trevas, e as trevas se dispersarão, como a luz destrói as trevas. Naquele momento, eu era uma lâmpada acesa no anfiteatro, e então eles fizeram uma escolha muito sábia em me deixar em paz. Posso lembrar de estar caminhando por aquele lugar com um objetivo. Aquele manto que estava sendo carregado pela passagem, e eu ia pegá-lo. Eu defini meu coração e segui o carrinho. O dragão. A Bíblia diz: ou como alguém pode entrar na casa de um homem forte e levar embora sua propriedade, a menos que primeiro amarre o homem forte, e então ele irá saquear completamente sua casa. Eu me lembro de ter voltado por esse canto até uma porta, e na frente da porta estava um enorme dragão, tão alto quanto um prédio de uns 2 andares aos meus olhos. O incrível era que eu estava no mesmo nível. Isso parece difícil de entender quando sou apenas um corpo humano que é aparentemente pequeno, mas quando você está no espírito, você não é quem você é no mundo natural. E foi incrível estar olho a olho com essa coisa. Foi provavelmente uma das primeiras vezes que eu encontrei um dragão em sua arena, na terra, e minha ira começou a subir enquanto eu pensava. Sou um leão. Olhando para essa coisa, olhando para mim, com uma cabeça grande, tinha dentes de aparência sinistra, mas eu sabia que tenho dentes também em Cristo. E em Cristo os meus dentes são muito maiores. Minha glória é maior, o domínio que eu tenho é melhor, o poder que eu tenho é mais forte, e o domínio e a autoridade que eu carrego tem muito mais peso do que aquele dragão. A Bíblia diz: quando um homem de poder com toda a sua gama de armas guarda seu próprio palácio, tudo lá dentro está seguro. Mas quando um novo homem que é mais forte e melhor vem com ataques armados ao palácio,
O antigo governante será superado, suas armas e defesas confiáveis serão removidas e seus tesouros serão saqueados. Quem é mais forte, eu ou o dragão? Nós vivemos com medo das coisas que não entendemos. Nós pensamos que o mundo demoníaco é mais forte, porque foi retratado na mídia como mais forte, mais rápido, melhor e mais equipado. Quando virei a esquina, o dragão me desafiou, sibilando entre os dentes. As escrituras cintilaram em minha mente como bolas de bilhar quicando na minha cabeça. Eu comecei a pensar, Senhor, o Senhor me colocou aqui. Estou aqui com um objetivo, obter o manto que foi levado para aquela sala. A Bíblia diz que quando alguém mais forte do que ele chegar ou aparecer, ele o vencerá. A palavra superar significa sufocar, e para mim só há uma maneira de sufocar a escuridão, e isso é com luz. Assim como Moisés jogou sua vara no chão e ela se tornou uma serpente, eu disparei um desafio de volta para o dragão. Quando eu fiz isso, uma fina haste branca de fio de ouro saiu de minha boca e cobriu o rosto do dragão. Deu a volta e cobriu todo o seu ser, e ele foi esmagado naquele dossel de luz. Nenhum grande confronto, apenas um grito de vitória do meu ser, uma representação de quem eu sou em Cristo. Eu agora entendi a palavra que diz: persigo meus inimigos e os destruo, e eu não volto até que eles sejam consumidos e eliminados. E Deus, em breve, derrotará Satanás e te dará poder sobre ele, esmagando Satanás debaixo dos teus pés. De repente, não só eu o sufoquei, mas a porta se abriu para mim. E eu entrei em uma câmara de cerca de 1.000 metros de comprimento, por 500 ou 600 metros de largura e cerca de 1 quilômetro de altura, com camadas de coroas, cetros, equipamentos de batalha, ouro, prata, documentos, pergaminhos, mantos e destinos. O recinto todo estava cheio de tudo o que deveria ter sido dado aos filhos de Deus, todos esses troféus exibidos e trancados, tornando-se inacessíveis aos santos de Yahweh até o dia de hoje. Mas eu tinha ido lá com um objetivo, que era agarrar o manto deste homem, então foi isso que eu fui atrás. O reino espiritual é incrível. Quando você põe seus olhos em algo, comece a chamá-lo de alguma forma ou a manifestar a sua presença. O manto dele estava lá, brilhando. Então eu o peguei, saí da sala de troféus e subi para o reino da arena normal em que vivemos aqui. Eu coloquei seu manto na minha montanha, onde agora o tenho escondido. Eu sei que vai chegar um dia quando aquele irmão vai me ligar e dizer: Ian, você tem meu manto? Posso tê-lo de volta, por favor? Vai ser um ótimo dia. No meu caminho de volta para a sala de troféus, o pensamento passou pela minha cabeça. Eu me pergunto o que há lá dentro que me pertence. Eu me pergunto o que foi tirado de mim. Quando você estiver em um lugar no reino espiritual, você pode ir lá novamente, porque o que você vê, você pode herdar. Minha sala de troféus pessoal. Então, novamente, eu determinei meu coração, mas dessa vez eu estava indo atrás de minha herança. Eu não sei quanto havia lá embaixo, eu só não queria que o reino demoníaco tivesse a minha vida. Voltei para a sala de troféus, mas dessa vez não tive que descer aquela passagem, porque eu já tinha a âncora de onde ficava a sala. Então eu fiz a transição direto para a sala. Essa é a melhor coisa sobre o reino. Você não tem que ficar andando da mesma maneira pelo caminho depois de ter ido a algum lugar. Você pode escolher onde entrar. Eu lembro de voltar a entrar na arena, de volta à sala. De alguma forma, eu sabia que havia uma sala quando entrei lá, do lado esquerdo. Era como um cofre que tinha essas coisas especiais colocadas dentro dele. E eu sabia que as minhas coisas estavam presas por algum motivo. Quando desci por dentro dessa sala, fui para o canto do cofre
e lá estavam as vidas da minha família, tudo escrito. Toda a árvore genealógica da minha família, tudo o que foi roubado da minha família, que tinha sido desviado para essas fileiras e mais fileiras de coisas. E eu disse, eu terei um pouco disso, obrigado. Uma caixa que estava presa neste pequeno orifício continha gavetas e gavetas de coisas. Peguei essa caixa e havia papéis lá dentro que deveriam ter sido entregues na terra em meu favor. Havia coisas do destino que eu deveria ter herdado, que foram trancadas e roubadas pelo inimigo. Havia testemunhos da glória e da manifestação da glória em minha geração que foram mentidos a respeito e esconderam quem eu deveria ser aqui, para que Satanás pudesse me treinar para ser um feiticeiro. Agora, vemos essas coisas, mas é incrível quando você toma algo de volta que você não consegue carregar. Há um lugar para onde elas vão, para o seu ventre. E eu pensei, vou encher meu ventre com as coisas do reino. Coisas que pertencem a mim, que eu deveria ter tido, e eu não tenho porque alguém na minha linhagem familiar desistiu delas. Eu então comecei a recebê-los no espírito, e eu me sentia bastante satisfeito quando deixei aquele lugar. Somos uma nação chamada de Filhos de Deus, que recebeu um mandato e equipados como herdeiros do governo de Yahweh, para ver, despojar e tomar de volta tudo o que foi roubado de nossas vidas e da vida da nossa família. O nosso problema é que nunca soubemos para onde foi. Por isso, nunca sabemos para onde ir, para recuperar essas coisas. Comecei a fazer viagens regulares indo para lá. E isto é incrível. Quando um filho da luz aparece na escuridão, a escuridão desaparece, se dissipa. Quanto mais você invade e entra lá, mais resíduo permanece da natureza do que você carrega naquela atmosfera. E gradualmente fica cada vez mais leve lá dentro. O mais incrível é que eu entrei lá um dia e descobri que não era a única pessoa lá dentro. Havia outras pessoas entrando e saindo daquela sala. E eu estava dizendo sim, sim. E aí eu pensei, ei, isso é meu. Mas então eu me lembrei que você tem que compartilhar entre os irmãos. Não me importo em compartilhar esse tipo de espólio. Somente porque eu entrei lá primeiro não quer dizer que eu tenha soberania e direito a tudo. É para todos. O que me fascinou mais do que tudo é que sempre nos foi dito que a escuridão permanece nesses lugares. Mas a única razão pela qual permanece lá é porque ainda a luz não foi introduzida ali. Mas nos foi dada uma oportunidade determinada por Yahweh para tirar a escuridão e substituí-la com luz. Somos filhos da luz. A escuridão não pode penetrar na luz. Você pode pegar o mais escuro dos cômodos, mas acenda um fósforo, e todo o cômodo vai se iluminar com a glória de apenas um fósforo. Isso é o que acontece no reino que está em trevas. Quando você acende e você revela quem você é para o mundo sobrenatural, a glória que está em você ilumina toda a arena. E há terror nas fileiras do reino das trevas, porque um filho da luz apareceu para levar de volta o que é legitimamente dele. Eu não vou direto desta arena para aquela. Eu vou daqui para o reino do paraíso e a partir do reino do céu eu entro naquela arena que está em escuridão, porque tudo faz parte de um reino. O reino está conectado, 2 camadas na escuridão e o resto é luz. Então eu caminho a partir do que eu vi, do que eu carrego na glória, para a escuridão. Eu não saio da escuridão e da vulnerabilidade deste mundo para a escuridão dessa arena demoníaca. Eu vou da luz da glória de meu Pai Celestial para as trevas. Assim é muito mais fácil. Nós nos perguntamos por que as pessoas foram feridas na igreja em batalha espiritual. Porque os ensinamos a ir e martelar a escuridão dessa arena. E porque nunca os ensinamos a entrar no reino de Deus. O motivo do inimigo em exibir o que ele roubou é para intimidar, desmoralizar, desmotivar
e trazer medo às mentes e corações, de que, se fizermos qualquer coisa contra essa arena ou este reino das trevas, então estaremos em apuros. Ele tentou fazer isso com Jesus na cruz para mostrá-lo diante do mundo como um homem quebrado, destruído, pendurado na cruz sem poder. Mas Jesus disse aos seus discípulos: vocês pensam que eu agora não poderia orar a meu Pai e ele me forneceria mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões de guerreiros prontos, anjos guerreiros preparados para a sua ordem. Esse é um bom exército. Muitas vezes me pergunto o que aconteceu com os avivamentos do passado. Eu frequentemente quis saber o que aconteceu com os crentes, que começaram bem e acabaram uma bagunça. Ministérios e glória que foi derramada sobre a terra. Mesmo em nossos dias, vimos movimentos de Yahweh começarem e então, como uma torneira, são fechados e simplesmente terminam. Muitas vezes eu me perguntei o que tinha acontecido com tudo o que havia sido derramado. Adivinha para onde vai tudo isso? Vai para o diabo, para a sala de troféus. Pouquíssimas vezes eu vi em espírito que a glória tinha sido interrompida pelo Espírito Santo, porque as pessoas o entristeceram. As coroas que perdemos de nossas vidas são frequentemente armazenadas em salas de troféus, com a glória que uma vez tivemos. Você já ministrou de um jeito que é como se um dia acontecesse num estralo e você não pudesse mais voltar ao que era antes? Muitos crentes já experimentaram isso. Isso acontece porque uma coroa foi removida de sua cabeça e é trancada em algum lugar do mundo espiritual. O rei, o presidente ou o governante de um reino sempre tem um lugar especial para os melhores presentes, os melhores troféus, as coisas mais valiosas. O mundo demoníaco apenas tentou copiar o que está no céu. Eles não podem criar qualquer coisa própria. O que eles fazem é invadir o que está lá e criar um ambiente para que eles possam tentar duplicar e usar o que não é deles como se fosse deles. O mundo demoníaco não tem direito ao mundo sobrenatural, não tem nenhum direito de se manifestar e fazer as coisas que deseja fazer. A razão pela qual eles fazem isso é porque nós não os impedimos. O mundo demoníaco sempre pegará o sobrenatural, irá poluí-lo, enchê-lo de trevas, apresentá-lo à igreja e dizer: você não pode fazer isso. Antes de ser salvo, fui treinado por espíritos demoníacos para me tornar algo que seria o pior pesadelo da igreja. Mas Yahweh tinha outro plano, e ele mudou isso. E então agora eu sou o pior pesadelo do diabo. E isso é uma promessa. Eu tenho o seguinte relacionamento com o diabo. Eu odeio a coragem dele e ele odeia a minha, então eu ganho. É uma compreensão muito boa na qual existimos. Então eu me lembro de ir para a minha própria sala de troféus. E havia todas essas coisas na gaveta. Então eu peguei a minha gaveta e saí com ela. Quando eu saí, eu pude ver o que havia perdido. E eu realmente sofri com essas perdas. Nossas salas de troféus. No corpo de Cristo, muitos de nós, não apenas em nossas próprias vidas, mas em nossas gerações passadas, perdemos muitas coisas para o inimigo, que foram levadas para as salas de troféus dele. Naquelas salas de troféu, ele exibiu espólios de nossa vida em vitória para outros demônios, para mostrar a eles quão fraco e vulnerável é você. Uma coisa que eu sei sobre Yahweh é que quanto mais vamos para a sua presença, mais ele faz coisas novas. Agora, não só eu tinha o que eu tinha perdido, mas eu tinha minhas coisas novas. E a Bíblia diz: a glória deste último templo será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. Aquilo que o diabo tirou, Yahweh fez melhor, mais forte, mais rápido e mais poderoso do que eu poderia ter aqui.
E o diabo fez um erro em retirá-lo, porque não só eu recebi a minha herança de volta, mas eu também recuperei o interesse. Uma das coisas chaves que abre a dimensão do reino de Deus para você e eu é a nossa entrada no céu. Porque tudo que você perdeu vai voltar do céu para a sua vida. E não só isso, mas será lançado ao seu redor em uma medida maior do que você tinha antes. O problema é que você e eu precisamos ir lá e pegá-lo. Comecei a perceber que Yahweh não quer apenas que tenhamos nossa herança de volta, mas Ele também quer que tenhamos de volta tudo o que o inimigo roubou de nós. A Bíblia diz: pois quando Satanás, forte e totalmente armado, guarda o seu palácio, ele está seguro, até que alguém mais forte e melhor armado ataque e o vença, e o despoje de suas armas, e leve embora os seus pertences. Nós podemos ir e pegar de volta todos os bens dele. Tudo o que ele tem passa a ser nosso, porque vencemos o homem forte na porta. Você e eu podemos ir e encher a sala de troféus com glória, e nenhum demônio poderá voltar lá novamente. Agora, essa é uma sala de troféus de um número incontável. Cada nação e cada país tem uma sala de troféus. Cada família tem uma sala de troféus. E cada indivíduo tem uma sala de troféus. O registro de sua linhagem familiar possui uma sala de troféus com a mesma estrutura, a mesma escravidão demoníaca e o mesmo sistema de governo e controle. Você sabe que para cada família existe um anjo, para cada indivíduo existe um anjo, para cada igreja há um anjo, para cada cidade há um anjo, para cada nação existe um anjo, para cada placa tectônica existe um anjo, mas ninguém fala sobre eles. É o mesmo sistema de governo. Lá estão anjos guerreiros príncipes sentados sobre essa nação e sobre cada cidade, esperando que os filhos de Yahweh se levantem e digam: nós o liberamos para fazerem o seu trabalho, para lutar por nós e trazer o reino de Deus na terra como está no céu. A razão de raramente haver um movimento da glória de Deus é porque as pessoas permitiram que os anjos fossem acorrentados, nunca tendo tempo para perguntar a Yahweh sobre as designações angelicais em cada lugar e liberá-los. Há anjos sobre muitas e muitas igrejas que nunca foram desamarrados e liberados, porque nunca os honramos. João faz exatamente isso. Para o anjo da igreja de Éfeso escreve. Para o anjo da igreja em Esmirna escreve. E ao anjo da igreja em Tiatira escreva. João escreve a 7 anjos destas diferentes igrejas em Apocalipse. Isso está na Bíblia. Você tem a capacidade de falar com um anjo e começar a mandá-lo a lidar com as questões da vida da igreja. Alguns meses atrás, eu percebi que tinha deixado um anjo da minha própria igreja amarrado. E então eu fui até ele, falei com ele e ordenei que fosse solto, e que começasse a manifestar o que era preciso para fazer e trazer a igreja para a ordem divina. Yahweh virou a igreja de cabeça para baixo, porque ordenei que o anjo fizesse o seu trabalho. Os anjos estão esperando que os filhos de Deus digam: é bom ter você. Bem-vindo. Eu recebo e honro seu ministério. Faça o que você tem que fazer. Manifeste-se e cumpra o destino. Solicite que Yahweh coloque você neste lugar. O mesmo é verdade em uma família. Você tem um anjo designado para sua família. Você pode requisitá-lo. Você pode liberá-lo para fazer o que precisa ser feito em sua vida familiar. Você também tem um anjo individual designado para sua vida. É um anjo guerreiro que segue você em todos os lugares. Você pode liberá-lo e requisitar a ele que cumpra sua chamada em sua vida e que o ajude a lutar.
Yahweh nos deu todas essas coisas, mas ninguém ensina sobre isso. Estamos muito ocupados nomeando demônios e perdendo toda a arena angelical. A primeira vez que falei com um anjo que governa uma placa tectônica, ele tinha mais de 240 metros de altura. Eles não são bebês. Estes são grandes anjos guerreiros que estão esperando que os filhos de Deus os liberem para que cumpram a tarefa que Yahweh ordenou que fizessem. Eles têm apenas esperado lá, por anos e anos, esperando por alguém que se levantará e dirá: eu sou um filho de Deus. Eu estive no céu. Eu tenho o pergaminho do céu. Aqui está seu cumprimento. Vai e faça o seu trabalho. Agora, isso começaria a mudar muitas coisas se a igreja fizesse isso em nome de Jesus. Deus, em seu reino, tem uma visão de uma noiva em toda a sua beleza, esplendor, glorioso, sem mal ou pecado, mancha ou ruga, pura, santa, sem culpa. Uma noiva vitoriosa na provisão do seu reino para as suas vidas. É hora de você e eu perseguirmos, ultrapassarmos e recuperarmos tudo o que foi roubado da casa de Deus. Por que você acha que o mundo tem ouro? E eu não estou dizendo para você ir atrás do ouro, mas nós precisamos superar o mundo espiritual que esconde o ouro da casa de Deus. Vá, recupere de volta, primeiro no espírito e depois no mundo natural. Yahweh quer que realmente nos comprometamos com o seu reino. E eu acredito no comando de Yahweh, que está vindo no reino do Espírito, para cada um de nós individualmente, para perseguir, ultrapassar e recuperar tudo, como Davi fez. Davi consultou o Senhor dizendo: devo perseguir essa tropa? Devo eu ultrapassá-los? E ele respondeu-lhe: persiga, pois certamente irá ultrapassá-los e sem falha recuperar todos. Então Davi foi, ele e os 600 homens que estavam com ele. E lá estavam eles, espalhados por toda a terra, comendo, bebendo, dançando, por causa de todo o grande despojo que haviam tirado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então Davi os atacou desde o crepúsculo até a noite do dia seguinte. Nenhum deles escapou, exceto 400 jovens que cavalgaram em camelos e fugiram. Então Davi recuperou tudo o que os amalequitas haviam tomado. E Davi resgatou suas 2 esposas, e nada deles estava faltando, pequenos ou grandes, filhos ou filhas, espólios ou qualquer coisa que tivessem tirado deles. Davi recuperou tudo. Recuperou animais, tomou todas as ovelhas e o gado. E então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. O desejo do Pai é que você vá atrás de sua herança, que você faça um rastreamento, que você ultrapasse tudo o que foi tirado de você e recupere tudo. Isso significa cada bênção e cada chamado que já existiu em sua linhagem familiar até Adão. Isso significa cada mandato que Yahweh já liberou para a sua linhagem familiar, que passa por todos até chegar em Adão. Significa cada anjo ministrador, cada manto, cada trono, cada cetro, cada coroa, cada peça de armadura, tudo que já foi designado para sua família e liberado no céu em favor de sua linhagem familiar, que você deveria ter hoje e que agora está situado no Espírito. Eu acredito que Yahweh está falando conosco individualmente e também como comunidade global. Persiga, ultrapasse e recupere tudo. Davi fez algumas coisas muito significativas antes de fazer isso. Pequenas e simples coisas como ele perguntou ao Senhor: devo ir e fazer isso? Jesus e o Pai disseram a ele: sim,
E não só você vai ultrapassar e recuperar, mas vocês irão pegar tudo. Isso significa que Davi e seus homens foram lá e tudo mais que o inimigo havia tirado de todas as outras nações tornou-se deles também. Porque o exército invasor não atacou apenas Davi. Davi apenas estava no caminho deles enquanto eles estavam saqueando outros lugares. Ele perseguiu, ultrapassou e recuperou tudo. Os céus pertencem ao que dá o lance mais alto. Muitos da eclésia deveriam estar plenamente manifestados como filhos na terra hoje. A razão pela qual alguns de nós não estamos é por causa da captura do nosso destino no reino do Espírito por demônios, que conhecem o poder de que quem dá o lance mais alto consegue a realização de seu desejo. Então Deus ressuscitou ele exaltado ao lugar mais alto. Deus colocou Cristo muito acima de todos os principados, autoridades e poderes. Os céus pertencem ao lance mais alto. O nosso problema é que não estamos negociando o suficiente no céu. Vamos negociar no mar de vidro e negociar nas dimensões do reino, não apenas com nossas finanças e nosso tempo, mas também com nosso desejo e com o sangue de Jesus. A forma mais elevada de negociação é o sangue. Por isso os demônios vão atrás de sangue humano ou sangue de sacrifício, porque eles sabem que o sangue é a forma mais elevada de negociação. A Bíblia diz que Jesus desarmou os governantes e autoridades, as forças sobrenaturais do mal, operando contra nós. Ele fez deles um exemplo público, exibindo-os como cativos em sua procissão triunfal, tendo triunfado sobre eles através da cruz. Jesus tomou todo o reino que está em trevas, triunfou sobre eles, colocou-os na arena do seu próprio carro de vitória, nos mostrando o poder da vitória que temos. Jesus já fez o que é necessário para você e eu termos vitória total sobre as coisas em torno de nossas vidas. Ele os despojou. O motivo do inimigo é mostrar para intimidar, desmoralizar e desmotivar-nos, trazer medo para as nossas mentes e corações, para nos fazer pensar que seremos derrotados e destruídos. O motivo do inimigo é também nos fazer temer e pensar que se fizermos algo contra o reino demoníaco, eles virão atrás de nós e nos matarão ou nos levarão como despojo para eles mesmos. Então a igreja tem ficado de costas, não fazendo o que deveria estar fazendo, porque a dimensão do reino de Deus não se manifesta ao redor deles, pois eles não entram no reino. A única maneira de entrar na realidade de ter todos os despojos ao seu redor é: vá para o céu. Pai, que os redemoinhos de Yahweh queimem. Aleluia, Pai. O engano sob o qual muitos de nós vivemos é: Satanás ainda tem domínio. Ele não tem. Ele só tem poder onde você lhe dá poder. O diabo tem poder onde você está pecando. Existem muitos crentes no ministério hoje que caíram e todo o propósito de suas vidas e tudo que eles já tiveram foi levado cativo para uma sala de troféus. Chaves que destravam a sala de troféus. Existem 4 coisas que seriam úteis para você e seu homem espiritual antes mesmo de entrar em algumas dessas arenas. Número 1. Passar tempo orando no Espírito. Umas 16 horas por dia orando em línguas. Se você fizer isso, sua vida mudará. Isso vai mudar quem você é e mostrar o que você é para as dimensões do reino. Orar em línguas é vital para a sua vida. O crente médio em todo o mundo, hoje, ora em língua por uns 2 minutos por dia. E então dizemos: vamos para a guerra, e o diabo vê que não nos tornamos quem deveríamos ser antes de ir lá. Não nos treinamos na armadura que deveremos carregar, a identificação de quem somos chamados a ser.
Número 2, gastar tempo orando e decretando a palavra sobre o seu destino, sobre a sua linha geracional e tudo o que se levantou contra a sua família, que Jesus despojou, aqueles principados e potestades, e fez uma exibição aberta deles, triunfando total e absolutamente sobre todos eles. Estamos tão preocupados com o reino que está nas trevas que movemos o nosso foco da glória para as trevas. Onde quer que o olho se prenda, isso ele multiplica. Você se pergunta por que está nessa bagunça? Mude o seu foco. Entre em acordo com o que a palavra diz. Devemos concordar com o que a palavra diz que é verdade. Sem a palavra, não há base para se sustentar. Pegue a palavra de Deus e o potencial que está nela e comece a liberá-la ao redor de sua vida. Faça isso orando em línguas primeiro e encontrando o reino de Deus dentro de você. Quando você ora a palavra de Deus, você não apenas ora, você a decreta em seu homem espiritual, para o mundo espiritual, para um ambiente em torno de sua vida, em seu corpo, e comanda o que está lá para começar a se manifestar, a palavra que você está falando a respeito disso. Misture com línguas e também com o seu idioma, para que você possa orar com compreensão, bem como com o seu espírito. É uma maneira melhor orar em espírito e em seu idioma, para que você possa entender enquanto está orando no espírito. A Bíblia diz que oramos nas línguas dos homens e dos anjos. O seu idioma é uma língua de homens? Sim. Isso significa que posso orar em línguas e no meu idioma. Da mesma forma que você fala em línguas, Pai, obrigado pelo seu sangue e sua glória e sua graça. Você não pensa sobre as palavras que estão saindo de sua boca. Você deixa sua boca falar as palavras da mesma forma que você fala em línguas. É fácil, mas precisamos de prática. Pai, hoje te agradeço, porque o sangue de Jesus Cristo purifica a minha vida. Número 3. Comece a sonhar sobre como será estar totalmente liberado e na posse de todos os seus bens. Você tem que sonhar e entrar em uma herança que é poderosa, cheia de domínio, poder e glória, cheia de majestade. Sonhe com isso. Lembre-se, tudo que cativa sua mente vai cativar seu coração. Tudo que cativa seu coração vai sair da sua boca. Você já imaginou como seria estar na posse de cada coisa que deveria ter sido sua e de sua linhagem familiar? Da glória, da presença de Deus? Você pode começar a sonhar em ter de volta em sua posse tudo o que foi perdido a vocês como filhos de Deus e herdeiros da salvação. Descubra como é ter a plenitude da glória, de toda a glória que Yahweh transbordou por toda a sua linha geracional. Oh, eu me pergunto como vai ser ter tudo isso de volta em minha posse. Tudo. E então, ser capaz de pegar essa coisa, ir na dimensão do reino de Deus e apresentar isso como uma oferta no mar de vidro. Colocar diante do Senhor como uma oferta de aliança, orando. Pai, aqui está a minha herança, Senhor. Troque isso no reino por nações. Número 4. Recupere o que você perdeu. Vá lá e pegue de volta. Ninguém mais pode pegá-lo de volta para você, a menos que Yahweh tenha falado especificamente com alguém para ir lá e fazer isso. Então, acho que não há nada como a prática. Você precisa praticar para conseguir as coisas de volta que você perdeu. Você tem que ir lá no reino da glória e envolvê-lo. Tire-o, puxe para fora, torne-se o que for necessário para restaurá-lo em torno de sua vida. Você precisa sonhar com isso, entrar e se apossar disso. No livro Dimensões do Reino, volume 1, eu ensinei sobre como recuperar nossas coroas, que é uma outra coisa específica que precisamos fazer como crentes. Esse é o mesmo processo. E os mesmos demônios derrotados tentando roubar a nossa vida, o que nos pertence.
Os demônios guerreiam para nos privar de todo o domínio que Yahweh nos deu, para que não possamos ficar sob o governo do reino dele e então liberar seu povo nesta arena aqui. Você e eu podemos manifestar o reino de Deus, temos o direito de manifestar o reino de Deus e permanecer no reino do Espírito e liderar com a arena demoníaca. Permanecer no reino do Espírito e lidar com a arena demoníaca e encerrar sua atividade. Você e eu temos autoridade mandatória para, na verdade, encerrar o grito deles e seus decretos contra nossas vidas. Quando fui atrás da minha herança, havia o que parecia ser 4 pessoas que se pareciam comigo que entraram no tribunal. Eu ordenei que tudo do meu DNA em minha linhagem familiar, que já foi procriado ou levado para a atmosfera ou levado para o reino do Espírito, tudo conectado à minha linhagem familiar para entrar no tribunal. Essas 4 coisas apareceram no tribunal e se pareciam comigo, porque os demônios sabem que quanto mais alto você vai, tudo o que sai do céu vai sentar-se no lugar mais alto. E então eles atacam nosso destino e propósito. Eu fui atrás deles e Yahweh os queimou na minha frente. Então eu sou agora o único herdeiro de tudo que vem do céu para mim, que repousa sobre a minha vida, porque agora eu vou mais alto do que qualquer demônio já foi, e eu negocio. Aleluia, Pai! Quando algo foi saqueado ou estragado e se tornou posse de outro, é hora de você começar a saquear o reino dele e pegar de volta o que pertence a você. Já é hora de a igreja ter o patamar suficiente para acreditar que pode pegar de volta tudo o que foi perdido para ele através da vitória de Jesus. Já é hora da igreja começar a acreditar que tem um reino maior neles, que pode destruir outro reino que tem um usurpador nele. Você é de Deus, você pertence a Ele e já tem vencido os agentes do anticristo, porque aquele que está em você é maior do que Satanás, que está no mundo. Quando ele aparece e tenta intimidar você, apenas mostre a ele o futuro dele. Ele vai queimar e ele será um nada. Leve-o direto para o ponto daquele lago e das galáxias além do final dos tempos, onde o fogo queima. E mostre a ele o diabo que as enganava, foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre e será atormentado dia e noite para todo o sempre. Eu posso viver do futuro. O futuro é que eu ganho total, absoluta e positivamente. E o diabo está acabado. Então, não importa o que aconteça aqui, eu ganho. Eu tenho essa compreensão maravilhosa. Eu o odeio e ele me odeia. Então, eu ganho. Aleluia! Ativação. Pai, quero agradecer por essas pessoas que ouviram e tentaram pegar tudo que eu estou dizendo. Pai, o que eu compartilhei foram anos da minha vida. A herança em um vaso de barro, o tesouro em um vaso de barro. Senhor, eu quero te agradecer por minha vida. Pai, obrigada porque o Senhor está permitindo que sua igreja e seu corpo despojem principados, porque se o Senhor o fez, nós o faremos. Então, nós também faremos uma abertura, um show de triunfo sobre eles nisso. Jesus, quero agradecer por esses homens e mulheres. Eu peço que a verdade da realidade do que significa ter o tesouro devolvido a eles, tudo isso que foi perdido para eles em sua linha geracional. Pai, peço que o Senhor abra novamente a porta para esses homens e mulheres, para que naquele lugar eles vejam o seu reino vir. Pai, eu te agradeço porque isso só vem da ascensão para a tua presença, pois de tua presença flui a plenitude da vida. Pai, o teu clamor para perseguir, ultrapassar
e recuperar tudo. Nós recebemos tudo de Ti, todo o reino, toda a promessa, todo o propósito, todo o destino, todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade, toda a santidade, toda a justiça, toda a pureza, toda a santificação, todo o mandato, tudo recebemos de Ti, Jesus, o livro que o Senhor deu para que tenhamos vida eterna na face da terra. Jesus, recebemos tudo de Ti hoje. Recebemos isso do céu porque somos filhos do céu. Pai, temos a semente do céu em nós. Senhor, recebemos tudo do paraíso. Pai, recebemos tudo do céu, inclusive que também faríamos um show aberto de Satanás, triunfando sobre ele, uma vitória triunfante com nossa herança. Pai, hoje eu peço que cada registro de cada indivíduo que está fazendo a leitura deste livro ou ouvindo a leitura, que o DNA deles, onde o inimigo já usou esse registro para emboscada contra o propósito de Yahweh, que esse registro seja levado ao tribunal e queimado. Pai, hoje eu decreto o julgamento de tudo que foi emboscado no reino do Espírito por outro ser parecido com eles, que seja queimado nas cortes do céu. De que julgamento brote a justiça e recupere tudo. Tudo no nome de Jesus Cristo. Pai, eu peço que no reino os anjos que foram designados para nós sejam soltos para fazer teu trabalho, para cumprir as ordens do Pai. Cada anjo que foi designado para a família, a linhagem familiar, a cidade, a igreja, a placa tectônica, a nação em que vivemos, que eles sejam soltos e liberados para fazer o seu trabalho, e liberados para ordenar e lutar por nós e em nosso favor. Pai, recebemos ministração deles hoje em nome de Jesus. Pai, peço que abençoe essas pessoas com seu tesouro em vasos de barro, que o Senhor enche o armazém dessas pessoas até transbordar, com uma medida recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus. Aleluia. Yes, I can see Yeshua's hand in
see the dry bones gather deep underground. And every song our fathers sang when a child was born is calling out to be restored. Yes, I can hear the blood cry out, the blood cry out. And I can see the dry bones gather deep underground. And every song our father sang when a child was born is calling out to be restored. So rise and shine, 'cause all of creation is groaning. Arise and shine, the glory is risen upon you. Arise and shine. Arise, arise and shine. All of creation is groaning, is groaning.